Você já parou pra pensar quem são os 10 personagens mais poderosos de One Piece atualmente? Aquele que realmente provou dentro da obra com seus feitos concretos e que está acima dos outros. Hoje eu vou responder essa pergunta e já vou avisando desde agora. Essa lista vai incomodar muita gente, porque aqui não tem nostalgia cega, não tem personagem protegido por carinho do fã e não tem mas se fosse ele no auge. Aqui é simples, é o que foi mostrado até agora no mangá. Antes de começar o top 10, eu preciso tirar dois nomes da frente. O primeiro é Ryuma e o segundo é Monkey D. Drago, o pai do Luffy. Sim, são personagens muito poderosos e monstros, só que em combate ele não tem muito feitos aparentes, não tem quase nada deles na obra, e é por isso que vão ficar só com menções honrosas. Agora sim vamos começar. Em 10º lugar, Monkey D. Luffy, sim, o protagonista. E antes que alguém fale, favoritismo, deixa eu te perguntar uma coisa, existe algum personagem em One Piece com mais feitos mostrados em tela do que Luffy? Não, a gente viu absolutamente toda a evolução dele, desde o moleque fraco que apanhava de todo mundo, até o homem que hoje enfrenta deuses, imperadores e monstros lendários. E Luffy domina os 3 tipos de haki, a de observação, de armamento e o conquistador. Não só as dominas, ele evoluiu essas habilidades ao extremo, e sem falar com um treinamento com Silver, foi o primeiro grande salto dele. Depois veio o domínio do Ryu em Wano, que permitiu que ele finalmente causasse dano real em monstros como Kaido. Mas nada se compara com o Gear Fry, pois o Gear Fry não é só uma transformação, ele é a quebra total das regras do mundo, pois Luffy não luta mais seguindo lógica física, ele luta como se o mundo fosse um brinquedo. O chão vira borracha, os inimigos ficam caricaturados e a criatividade vira arma. A luta contra os Goroseis mostrou isso com clareza, pois mesmo cansado, mesmo sofrendo desgaste extremo, Luffy tanca os seres que estão acima do nível de almirantes. O problema é que o custo do Gear 5 consome tudo, e quando acaba o Luffy simplesmente cai, pois por enquanto ele vai ficar em 10º lugar. E em 9º lugar, Kaido. Kaido foi apresentado como a criatura mais forte do mundo e durante o ano ele provou que isso não é exagero, mas vamos ser honestos aqui galera, Luffy não venceu Kaido sozinho, pois Kaido enfrentou as Bainhas Vermelhas, a pior geração, o Zoro, recebendo os ataques mais fortes da obra, Yamato e só então o Luffy no seu auge. Ele lutou com o arco inteiro sem descanso real, pois mesmo assim aguentou tudo até o final. Sendo sincero, se colocarmos Luffy e o Kaido no mano a mano limpo, sem desgaste acumulado, é muito difícil dizer que o Luffy atual venceria Kaido, pois Kaido tem resistência absurda, força monstruosa e um haki nível insano. Kaido não caiu porque era fraco, ele caiu porque enfrentou um exército inteiro. Em 8º lugar, Barba Negra. Barba Negra é perigoso por um motivo simples, ele quebra todas as regras do universo de One Piece. Ele é o único personagem conhecido a possuir 2 Akuma no Mi, a Yami Yami no Mi que anula poderes e a Gura Gura no Mi que destrói o mundo. Só isso já colocaria ele em outro patamar, mas não para por aí, ele é revelado como filho de Rock the Shab, o que explica sua resistência absurda e ambição descontrolada. Ele já derrotou Law, ele tem um corpo estranho e existe a possibilidade real de uma terceira fruta. Barba Negra ainda não chegou no seu auge, ele está crescendo junto com o caos da obra. No estágio atual da série, Barba Negra comanda o Império Pirata a partir da ilha Hashinosu e busca consolidar seu reino do Barba Negra. Reconhecido oficialmente como Imperador, ele continua a desempenhar papel central na etapa final da saga, sendo um dos principais rivais de Luffy da nova geração de piratas. Em 7º lugar, Monkey D. Garp. Garp é a prova viva de que haki puro pode rivalizar com qualquer fruta. Mesmo idoso, ele destrói cidades com seu ataque Galaxy Impact, enfrenta os piratas lendários e ainda continua sendo temido. O que ele fez com God Valley ganha um peso ainda maior com a revelação de que Shebeck estava possuído por Imo. Se Garp ajudar a derrotar isso, é sinal que ele está no nível absurdo. Mesmo sem consumir uma Akuma no Mi, Garp é um dos personagens mais fortes da série, pois ele domina as 3 formas de haki, possui força física colossal, capaz de ameaçar a bola de canhão com as mãos e uma resistência lendária. E algo que eu já falei aqui que é seu Galaxy Impact, que demonstra poder destrutivo comparável a de um Imperador do Mar. Em 6º lugar, Shanks. Shanks é o silêncio antes da tempestade, ele não precisa provar nada constantemente. Quando ele aparece, o mundo já sabe que algo sério está acontecendo. O haki de Shanks não é apenas forte, ele é preciso, escolhe quem vai sentir, quem vai cair, quem vai continuar em pé. Isso demonstra um controle absurdo, quase cirúrgico sobre o próprio poder. Outro ponto importante é que Shanks entende o mundo, ele conversa com o governo mundial, ele interfere em eventos chaves, ele sabe mais do que demonstra. Isso faz com que cada ação dele carrega múltiplas camadas de significado. Quando ele derrota Kid em um único ataque, não é só força, é leitura de campo, decisão instantânea e ausência total de hesitação. Shanks luta como alguém que já viu o final da história e sabe exatamente onde pisar. Além de ele parar a guerra com presença, intimidar almirantes à distância e derrotar Kid com um único golpe, o Kamusara que ele usa é a herança direta de Roger, e o mais assustador, a gente ainda não viu tudo dele até agora na obra. Em 5º lugar, Barba Branca. Barba Branca é o exemplo máximo de força aliada à paternidade. Ele não construiu um império baseado no medo, mas no pertencimento. Sua tripulação não seguia por brigação, seguia por amor. Isso faz com que seus feitos em Marineford sejam ainda mais impactantes. Ele não estava lutando para vencer, ele estava lutando para garantir o
futuro de seus filhos. Mesmo doente, ferido, traído, ele nunca caiu de joelhos. O mundo inteiro tentou derrubá-lo e falhou. Sua morte não foi derrota, foi encerramento de era. O poder do Barba Branca não era apenas destrutivo, ele sustentava uma ordem inteira no novo mundo. Barba Branca era o usuário da Gora Gora no Mi, uma fruta do diabo do tipo Paramecia que lhe permitia criar terremotos e ondas de choque tão intensas que podiam destruir ilhas e tiltar o próprio mar. Ele dominava os 3 tipos de Haki: o Conquistador, o Armamento e a Observação. E além disso, ele ainda empunhava o Bizento Murakumogiri, uma das 12 lâminas supremas. E em quarto lugar, Golden Roger. Roger é a personificação da vontade indomável. Ele não precisava conquistar território, ele conquistou algo muito maior que a curiosidade do mundo. Seu poder vinha da confiança absoluta em si mesmo e em sua tripulação. Quando o Roger lutava, ele lutava sabendo que não precisava provar nada para ninguém. O Kamusari não é só um ataque, é a materialização da decisão de avançar sem medo. Mesmo sem consumir uma Akuma no Mi, Roger possuía força e resistência excepcionais, dominando todos os 3 tipos de Haki, que é o Armamento, a Observação e o Rei Supremo. E além disso, ainda empunhava a espada Ace, uma das 12 lâminas de grau supremo. O seu Haki era tão poderoso o bastante para igualar-se às lendas como o Barba Branca. Ele também possuía a rara habilidade de ouvir a voz de todas as coisas, lhe permitia compreender os poneglyphs. Em terceiro lugar, Rock the Shebek. Shebek é o caos em forma humana, e não queria liberdade, ele queria domínio absoluto. Seu sonho não era One Piece, era o trono do mundo. Isso explica porque todos os monstros o seguiram. Ele não seguia um capitão, seguia uma força inevitável. Shebek não pedia lealdade, ele esmagava resistências. Seus simples avanços quebraram estruturas políticas e militares. O fato de ele ter sido possuído pelo Imo só reforça o quanto ele já era perigoso por si só. Poucos personagens carregam tanta aura de ameaça quanto Shebek. Além disso, ele possui força sobre-humana capaz de derrotar o almirante da marinha e destruir uma das portas da justiça sozinho. Era um espadachim temido e usuário de Haki do Rei, cuja infusão em ataques criava relâmpagos negros de energia. Durante o confronto final, quando ele foi meio que possuído pelo Imo, foi necessário juntar Roger e Garp para detê-lo. E isso já mostra muito quão absurdo ele é. Em segundo lugar, Imo. Imo é o silêncio que governa o mundo. Como soberano absoluto, Imo possui autoridade sobre os 5 anciões e os cavaleiros de Deus. É capaz de revogar a imortalidade, manipular subordinados por telepatia e usar um poder denominado Abismo, que invoca armas e ciclos mágicos. Seu domínio inclui o uso do Haki do Rei, devastador em larga escala. Também pode assumir forma demoníaca de proporções colossais, usando uma lança ou um tridente sombrios e controlando um Crimódio que materializa a arma. Quando ele tanca o ataque combinado dos maiores monstros da história, isso não é só resistência, é uma demonstração clara de que ele está acima das regras comuns do mundo. E não é um rei, é um conceito, e conceitos são difíceis de destruir. E nosso em primeiro lugar, Joy Boy. Joy Boy apresenta aquilo que o mundo tentou apagar, liberdade genuína, não a liberdade egoísta, mas a liberdade que contagia, que liberta os outros. O fato de seu Haki atravessar o tempo e fazer Imo tremer, mostrando que seu poder não é apenas físico, era simbólico, espiritual e histórico. Joy Boy não precisava governar, sua existência já era uma ameaça e talvez por isso ele tenha sido derrotado. Mas derrotado não é esquecido, pois seu legado vive em Luffy, vive no riso, vive na quebra das correntes. E quando Joy Boy finalmente for mostrado em ação, tudo que vimos até agora vai parecer pequeno, pois ele dominava o Haki do Rei e era usuário do Hito Hito no Mi. E além disso, só para reforçar aqui, foi o único que fez o Imo tremer, e isso já diz muito sobre o seu nível. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e comenta a sua lista, porque só no final, só quando o One Piece acabar, a verdade absoluta vai aparecer, e olhe lá.